Desenho que provavelmente você não achou que estaria nessa lista, estrelando Billy como Billy e Mandy como Mandy, As Aventuras de Billy e Mandy. Um desenho divertido, com mensagens e frases inteligentes que fazem as crianças e adolescentes refletirem. Porém, foi acusado por alguns pais de ter cenas de muita violência, piadas de mau gosto e fazer piadas com a morte, como sendo algo divertido. Alguns países, Billy e Mandy tiveram desde trechos censurados até episódios inteiros. Um spin-off do desenho Billy e Mandy, que pouca gente conhece, é O Mal Encarnado. Contava a história de um vilão milionário que após um acidente teve sua vida salva por uma cientista, que anexou seu cérebro e seu estômago no urso Boscov. O desenho não fez tanto sucesso, e a pouca audiência que teve foi suficiente para gerar críticas e denúncias, por ter um conteúdo muito violento, muitas mensagens sexuais e apoio ao homossexualismo. Você já assistiu Ren e Stimpy? Ele foi um desenho de sucesso no final da década de 80. Passava no canal Nickelodeon, nos Estados Unidos. As crianças gostavam. Quem não gostava eram os seus pais. A Nickelodeon informou na época que recebia toda semana centenas de reclamações de pais que pediam para Ren e Stimpy serem retirados da programação. O desenho era acusado de ser muito violento, fazer apologia ao sexo e promover o homossexualismo, além de ser machista. A Nickelodeon fez o que pôde, até que em 1995, no episódio O Melhor Amigo do Homem, Ren aparece golpeando um outro personagem até a morte, enquanto dá risada. A cena foi tão chocante que no dia seguinte a Nickelodeon demitiu o criador da série, e o desenho foi banido da TV na época. E claro, os pais piraram de alegria. No Brasil, o episódio chegou a passar uns anos atrás, no canal VH1. Você já ouviu falar em Monkey Dust? É um desenho animado criado para adultos, que surgiu em 2003. E bem, não é difícil entender por que ele foi censurado. Ele conta a história de pessoas que levam uma vida bem zoada, cheia de violência, sexo, drogas e rock and roll. O desenho também é cheio de piadas de humor negro, cenas com estupro e até assassinatos, cenas de tortura e maltrato aos animais. Se você não achou esses motivos suficientes para esse desenho ser censurado, saiba que existe nele um personagem que aparece sempre nas salas de bate-papo da internet, em busca de crianças e adolescentes para seduzir e marcar encontros, se é que você me entende. Esse personagem, caracterizando pedofilia, causou uma polêmica enorme. E o criador se defendeu, dizendo que o desenho era na verdade uma crítica da sociedade. Tanto é que existe até um episódio em que um grupo se reúne para pedir a morte dos pedófilos. E bom, mesmo esse sendo um desenho feito para adultos, não teve jeito, ele acabou censurado. E agora vamos falar de um desenho muito polêmico, Fritz the Cat. Você se lembra há pouco tempo atrás do filme do ursinho Ted, que muitos pais foram ao cinema com seus filhos, achando que era um filme fofo, estilo Ursinhos Carinhosos, e aí descobriram que na verdade Ted era só putaria? Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu em 1972. Só que na época, os pais foram avisados. Isso porque Fritz the Cat foi o primeiro desenho animado da história dos Estados Unidos a receber classificação X. Classificação X, para quem não sabe, é aquela que filmes pornô recebem, só permitido para maiores de 18 anos. Sim, só que Fritz the Cat não era um filme pornô, apesar de algumas cenas picantes. O problema do filme era a violência, muita violência, uso de drogas, palavrões e cenas obscenas. O gato Fritz seria uma versão em desenho animado de Charlie Harper, nos anos 70. E para fechar a nossa lista, nos anos 90, a Disney decidiu apostar em um desenho com uma pegada mais adulta. Possivelmente seguindo o sucesso que a Warner vinha tendo com os novos Batman e Superman, que tinham um tom mais sombrio, a Disney lançou então um desenho chamado Gárgulas, que contava a história de uma família de monstros que viviam na cidade de Nova York. A série tinha boas histórias,
bons roteiros e chegava a debater temas importantes como o analfabetismo, paternidade e o respeito pelo próximo. Porém, no episódio Deadly Force, um personagem é atingido por um tiro por acidente. Ele não morre, se recupera. Mesmo com uma mensagem óbvia mostrando que armas de fogo são perigosas e que devemos ter cuidado, não deu outra. A Disney não conseguiu se defender e o episódio acabou censurado. Lisa a padrinha. Porém, o episódio causou polêmica e foi mal recebido pelas autoridades brasileiras por conta dos estereótipos exagerados mostrados no episódio. O seriado mostra a cidade do Rio de Janeiro cheia de ratos, ladrões, sequestradores e macacos. A população é retratada como sexualmente agressiva e a polícia preguiçosa. Neste episódio, Homer é sequestrado por um taxista e Bart é atacado por pivetes. Antes mesmo de ir ao ar, a Embratur e o secretário de turismo do Rio de Janeiro protestaram sobre a forma como a cidade foi retratada e ameaçaram processar os produtores da série. O produtor-chefe da série, James Brooks, desculpou-se. O episódio Removedor de Grosseria conta a história de Dexter, que criou uma máquina para retirar a grosseria de sua irmã, mas depois de argumentar que ele que é o mal educado, os dois acabam entrando na máquina. Ela funciona perfeitamente, mas em vez de acabar com a grosseria, ela cria versões agressivas deles dois, que a todo momento soltam palavrões de verdade e fazem diversas grosserias durante o episódio. Esse episódio era para ter sido exibido no ano de 1997, mas foi engavetado por conta do uso de linguagem obscena em excesso. Há uma lenda de que ele foi produzido apenas para ser exibido durante reuniões para a diversão dos animadores e dirigentes da Cartoon Network. Now to clean those filthy mouths. Oh, shit. O episódio proibido mais famoso de Pokémon, tanto pelos motivos inusitados quanto pela repercussão gerada, é o Soldado Elétrico Porygon. Ele foi banido no mundo todo após sua exibição no Japão, em 1997. A cena que motivou esse banimento foi a que o Pikachu utiliza o choque de trovão para parar alguns mísseis, o que causa uma grande explosão de raios azuis e vermelhos. Para fazer a explosão, juntamente com o choque do trovão, foi usado por diversas vezes um efeito em que a tela piscava em vermelho e azul a uma frequência de 12 Hz durante 4 segundos. Vários telespectadores passaram mal, tiveram visão manchada, dores de cabeça, tonturas e náuseas. E centenas de pessoas, cerca de 375 meninos e 310 meninas tiveram ataques epiléticos. A Austrália é o paraíso das aranhas, que existem em número e tamanho tão grandes que qualquer um morre de medo. E por essa razão, um episódio da Peppa Pig gerou uma polêmica e teve que ser cancelado no país. O episódio recebeu o nome aqui no Brasil de Dona Pernas Finas. A história mostra uma amigável aranha, e isso poderia passar a mensagem de que as aranhas são inofensivas. Aqui no Brasil, quem não possui aracnofobia pode até concordar e achá-las inofensivas, porém na Austrália é muito comum incidentes envolvendo aranhas. No ano de 2014 foram registrados mais de 300 incidentes envolvendo aranhas no país. A Peppa gosta da Dona Pernas Finas. Todos gostam da Dona Pernas Finas. Ren e Stimpy foi um desenho que ficou marcado por conta de seu humor grosseiro, insinuações sexuais e piadas adultas que era comum nas séries animadas da Nickelodeon na década de 90. Um episódio chamado de O Melhor Amigo do Homem acabou passando um pouco dos limites. Nesse episódio, Ren e Stimpy vão para uma nova casa por conta do personagem George Licor, e abusa dos dois para transformá-los nos animais perfeitos para um show de exibição. No final do episódio, Ren mobiliza o homem, apanha um remo e começa a espancá-lo com uma brutalidade excessiva até mesmo para os padrões da série. Nem seria preciso dizer que a Nickelodeon não considerou esse conteúdo nem um pouco aceitável para o público mais jovem e ele logo foi banido. O episódio que recebeu o nome no Brasil de Zigue Zague no Tempo resolveu abordar um tema delicado na história recente dos Estados Unidos, os ataques de 11 de setembro de 2001. Steve e Brian voltam no tempo para impedi-los e ao retornar ao presente descobrem que sem o espírito nacionalista acentuado após o 11 de setembro, os Estados Unidos entraram numa guerra civil, chegando à polêmica conclusão de que os ataques da Al-Qaeda fizeram bem ao país. Opa, olha ali, conseguimos, Brian. Fizemos o 11 de setembro acontecer, bate aqui. Opa. Isso não seria muito bom fora do contexto. O Tiny Toon era um desenho que tinha personagens de Looney Tunes mais jovens. O desenho conseguia agradar até os mais velhos, porém o episódio acabou sendo banido. No episódio One Beer, Perninha encontra uma cerveja na geladeira de sua casa e resolve dividi-la com Pluck e Presuntinho. Após um gole, os três se transformam em bêbados arruaceiros. Eles então roubam uma viatura de polícia e saem fazendo barbeiragens até que finalmente se jogam de um precipício e morrem. E todos viram anjos e voam para o céu dos desenhos animados. A intenção do episódio era mostrar os males do álcool, mas isso não foi suficiente para evitar o banimento do episódio. Mesmo parecendo um desenho inocente, Pernalonga é uma das animações que mais tem racismo e xenofobia e já foi censurado e banido de vários países por suas piadas de mau gosto. Mas nesse episódio os animadores resolveram incrementar a cena onde o Pernalonga sai da banheira após um suposto banho. Sua toalha parece cair e ele acaba abaixando-se um pouco para segurá-la. Nesse momento é perceptível algo abaixo de sua barriga. Muitas pessoas creem que seja um órgão sexual do Pernalonga, já outras acham que pode ser apenas a banheira ao fundo, já que ele estaria de pernas abertas. Penso que essa cena foi feita justamente para que as pessoas notassem esse duplo sentido, deixando algo subentendido, já que cada movimento de um personagem é bem calculado, levando em consideração todo o trabalho que é fazê-lo movimentar-se.
Nos primeiros episódios, a animação não era voltada para nenhuma crítica social. A comédia era apenas originada de trapalhadas e outras simples ações cômicas. Porém, com o passar do tempo, os episódios começaram a se basear nas críticas sociais e em algumas figuras públicas. Nesse contexto, um dos episódios mais polêmicos já criados foi o episódio Maria Sangrenta, que mostra uma estátua da Sagrada Virgem Maria menstruando, e para piorar, no rosto do Papa, que na época era o Bento XVI. Isso foi suficiente para o episódio ser censurado em vários países e receber inúmeras críticas. O desenho não é infantil, obviamente, e é um dos campeões em censura no mundo por diversos motivos. Um deles é o desrespeito com entidades religiosas. Um polêmico episódio do Pato Donald de 1942, chamado A Face do Führer, mostra um Pato Donald nazista e cultuando Hitler e Mussolini. O desenho também contém xenofobia, racismo e homofobia. O episódio não chegou a ser censurado, mas foi considerado ofensivo para a época. Incrivelmente, este episódio ganhou o Oscar de melhor curta animado. O que fez com que a Cartoon Network censurasse este episódio. Embora você ainda possa encontrar este episódio na internet, mas devo adverti-lo que as sequências de imagens são tão fortes o suficiente para pessoas delicadas ou propensas à epilepsia. Número 7. Peppa Pig. Como você já sabe, Peppa Pig é o desenho animado favorito de milhões de crianças em todo o mundo. E embora à primeira vista, parece que esse desenho não poderia ter algum episódio censurado ou polêmico. Pois sim, foi o episódio em questão onde Peppa Pig e sua família tornando-se amigos de uma aranha. Possivelmente você deve estar se perguntando, e o que tem de mal nisso? Pois deixe-me lhes dizer. Para os australianos, como você já deve saber, na Austrália vivem os aracnídeos mais perigosos do mundo. Portanto, o governo australiano, ou quem quer que se encarregue de censurar episódios, pensou que não seria bom a ideia de que as crianças, ao ver o episódio, elas pensariam que ser amigo de uma aranha é algo bom, e ao tocar em uma aranha poderia acontecer algo fatal, inclusive a morte. Número 6. Uma Família da Pesada. Está claro para todos nós que Uma Família da Pesada jamais se caracterizou como um dos desenhos animados mais moralmente aceitáveis, devido ao seu humor negro. Embora eu não tenha certeza se o episódio desse post foi censurado ou não, devo dizer que foi bastante polêmico e que, se estivesse indo ao ar nos dias de hoje, seria censurado instantaneamente. O episódio em questão é chamado de Baleia Encalhada, e aqui a parte mais sádica e sangrenta é quando várias pessoas na praia percebem que tem uma baleia fora d'água, e quando Peter Griffin interfere para supostamente ajudar a devolver a baleia ao mar. O único problema é que Peter perfura a baleia com uma empilhadeira. No episódio é possível ver as entranhas e tripas e tudo de maneira bastante graficamente sádicas. Número 5. Os Simpsons. Como já sabemos, há momentos que, por coisas que acontecem na nossa sociedade, desenhos animados são seres de televisão afetados por algum tema transcendental. Se isso tem a ver com o terrorismo ou algum evento polêmico ou delicado, um exemplo é um episódio de Os Simpsons, onde na qual a família de amarelos indo para Nova York buscar seu carro. O que ocorre nesse episódio não é realmente polêmico, a questão é que ele mostrou várias torres gêmeas, pela qual todos se lembram do trágico ataque terrorista, o que fez com que a Fox decidisse para exibir este episódio, simplesmente para não ofender a sensibilidade de algumas pessoas na sociedade. Número 4. Ren e Stimpy. Soa irônico que um desenho animado como Ren e Stimpy pode sequer ser destinado a crianças, ou possa ter um episódio que foi censurado. Ou seja, há muitos episódios neste desenho animado que poderia tomar a sensibilidade de muitas pessoas, mas há um em especial que foi completamente censurado pela polêmica que surgiu. Na verdade, eu entendo por quê. Este episódio é intitulado de O Melhor Amigo do Homem, e simplesmente se vê Ren golpeando seu dono com um remo. Bom, se ele é violento, mas no caso do desenho deste estilo, eu não acho que seria um ato justificável. Número 3. Pai. Sem dúvida, creio que seja um episódio adequado para essa posição. É mais justificado pela sua censura e a polêmica que surgiram com este episódio de Tiny Toon. Podemos ver os protagonistas Hunter e Clan, os quais, menores de idade, aparecem bêbados, depois de encontrar uma cerveja no refrigerador. E não é só isso, eles roubaram um carro de polícia, com o qual colidem e ao final se pode ver que eles morrem. A justificação do produtor do desenho animado foi que queriam incentivar a conscientização de que as crianças não se embriagassem e diminuir o alcoolismo. Mas o bom é que, ao terminar este episódio, levantou uma demasiada polêmica, e o episódio teve que ser retirado do ar permanente. Número 2. Pokémon. No post número 2, temos ironicamente 2 episódios do Pokémon. Já sei. O título diz 8 episódios. Mas na verdade eu não queria deixar de fora nenhum desses episódios. Bom, o primeiro episódio, que vamos falar brevemente, é intitulado de Beautiful and Big, no qual vemos a equipe Rocket e biquíni. Aqui a única coisa engraçada é que James tem 6 anos. Foi muito ofensivo para o público americano e foi imediatamente censurado. O outro episódio polêmico do desenho ou anime foi a que infelizmente ocasionou convulsão em mais de 700 crianças no Japão. E assim teve que ser removido imediatamente. Número 1. Gravity Falls. Gravity Falls é um desenho animado da Disney que não se caracteriza por ter muitas coisas polêmicas, mas eu acho que existem 2 coisas que se destacam. A primeira cena a mencionar é do episódio número 15 da segunda temporada, onde você pode ver que todos os personagens lutam contra unicórnios. O engraçado aqui é que não se sabe se a cena foi censurada pela violência ou pelas cores usadas na mesma, já, como se sabe, cores mescladas podem causar, de alguma maneira, epilepsia em algumas pessoas. A segunda é muito curta e trata de como Tio Stanley está no depósito de uma loja e algo bate em seu pé. Como você pode ouvir, Tio Stanley diz palavrões e por essa razão tem de ser censurado. E aquele